Capítulo 221, de luto 2. Por que você pediu a ajuda dele? Lit gritou para Scarlet enquanto sua fúria estava chegando. Você sabia que ele nunca havia viajado para fora da floresta de Traven. Isso era grande demais para ele, porque você não o deixou em paz. A culpa de Scarlet já a comia por dentro, ela não podia responder a Lit porque estava pensando as mesmas coisas. No entanto, quando sentiu um leve tremor no chão, foi forçada a falar. Você está certo, é tudo culpa minha. Agora, por favor, tente se acalmar, acalme-se. O rugido de Lit foi acompanhado por outro tremor, desta vez forte o suficiente para que todos pudessem sentir. Toda a sua mana fervilhava de raiva, a magia das trevas exalava de cada centímetro do corpo de Lit, espalhando a intenção de matar de um animal louco desesperado o suficiente para desperdiçar sua vida por uma única chance de atacar seu inimigo. Todos os professores podiam sentir na pele. Os que ficaram muito feridos com a recente luta para se manterem firmes, se viram cobertos de suor frio, recuando um passo de cada vez. Até o corpo de Linjus reagiu instintivamente, um feitiço pronto para combater a ameaça iminente de morte. Li os relatórios falando sobre sua ferocidade, mas isso é inédito para alguém tão jovem. Sua mana exala uma pressão tão poderosa que um homem normal já teria fugido por medo. Com um aceno de sua pata, Scarlet enviou todos os humanos de volta para seus apartamentos e selou o espaço ao redor da cidade mineira para impedir o uso de magia dimensional. Ser o Senhor da Floresta era muito mais que um mero título. Como uma academia capacitou o seu diretor, uma floresta capacitou o seu senhor. Era semelhante a ser um guardião, mas em vez de ser reconhecido pela vontade do planeta, o senhor tinha uma área de influência muito limitada e poderes muito menores. Caso contrário, Scarlet teria enfrentado e destruído o exército de Balcor sozinho. Você pode me pedir para me acalmar apenas depois que eu rasguei seu rabo e o obrigue a comer. Uma massa de nuvens começou a se acumular no céu. Scarlet sabia que uma tribulação mundial estava prestes a acontecer. Essa foi a razão pela qual ela mandou todos os humanos embora. Enquanto ela não tinha ideia do que estava causando a tribulação, o responsável tinha que ser protegido. Mesmo se ele fosse um jovem híbrido da abominação humana à beira da loucura. Lit, por favor, pare, protetor tossiu. Ouvir sua voz transformou a raiva de Lit em dor. Uma dor que ele não tinha experimentado desde a morte de Caro. O que você pensa que está fazendo? Eu não pedi por você, porque quero que você se transforme no novo Balcor. A vingança não resolve nada. Você já prestou atenção quando falei com você? Protetor tentou rir, mas logo se transformou em uma tosse seca que o fez cuspir sangue preto. Eu só queria dizer adeus e pedir um favor. Por favor, diga a Célia que sinto muito. Além disso, invente uma de suas mentiras ridículas para explicar a ela como eu morri. Diga a ela que eu nunca a abandonaria. Assim. Algumas lágrimas escorreram dos olhos do Skull, antes de desaparecer sob seu pelo. Por favor, cuide do nosso filho. Eu nunca tive um com um humano, não sei se eles se parecem mais com a mãe ou o pai. Macho ou fêmea, eles precisarão da sua ajuda porque todo mundo quer que eu cuide de seus filhos. O grito de Lit fez com que vários raios iluminassem o céu. Eu não quero. Odeio crianças. Viva e cuide delas sozinha. Lit abraçou o corpo de protetor, berrando os olhos. Você é o primeiro amigo que já tive. Você pode ser uma besta mágica, mas sempre foi como um irmão para mim. Você sempre me tratou como um adulto, me irritando com suas palavras de sabedoria e tentando me transformar em uma pessoa melhor. Por que você está me deixando? Por quê? Não é que eu queira. O arquejo de protetor piorou, cada respiração era uma luta. É que às vezes você não pode vencer. A morte faz parte da vida. Estou cansado da vida tentando roubar o que é meu. Lit ignorou o protetor, concentrando-se apenas no revigoramento e no núcleo de mana sangrento. Primeiro, eu não tinha idade suficiente para proteger meu irmão. Então, eu não era rico e poderoso o suficiente para lhe dar a justiça que ele merecia. Depois disso, eu estava fraco demais para curar Tista, me forçando a vê-la sofrendo por anos.
Lembrando cada uma das pessoas que amava, o ódio que sentia por todos os outros aumentou sem limite. Seu corpo começou a se remodelar de acordo com a ira ardente que o consumia. Escamas negras substituíram a pele exposta de Lith até o pescoço, deixando apenas o rosto descoberto. Seus dedos ficaram mais longos e agora estavam terminando em garras afiadas. Os olhos de Lith agora eram desumanos. Eles não tinham pupila, íris ou esclera, apenas uma luz azul acesa permanecia. Agora eu sou forte o suficiente. Lith usou o revigoramento para invocar a energia mundial, não a usando para se fortalecer, mas para cercar o núcleo de mana de protetor e impedir o vazamento. Ele acabara de perceber que, ao contrário do núcleo do garoto durante a praga, o protetor ainda não estava cinza. Sua cor amarela brilhante deu a Lith esperança e força para tentar uma aposta desesperada. Depois de fazer o possível para impedir que um núcleo danificado enfraquecesse ainda mais, ele começou a moldar o núcleo artificial como Kala havia lhe mostrado algumas horas antes. Em vez de elaborar a luz e as trevas, ele usou a energia do mundo circundante e toda a mana de protetor que Lith não conseguiu conter. Foi algo incrivelmente difícil de alcançar. Ele não podia forçar a mana a fazer nada sem correr o risco de contaminá-la com a sua, fazendo o núcleo de protetor rejeitá-la. Lith só poderia guiá-lo lenta e gentilmente até seu destino, certificando-se de que não desaparecesse, protegendo-o de todas as influências externas. A energia mundial era naturalmente disforme, como a água, assumia a assinatura de quem conseguisse chamar seu poder. À medida que mais e mais mana de protetor alcançava um núcleo falso, ela começou a sofrer mutação até que as duas assinaturas de energia correspondessem perfeitamente. Lith estava experimentando uma quantidade inacreditável de dor. Não apenas porque seu corpo já estava ferido e seu núcleo de mana funcionando com fumaça, mas também porque ele teve que absorver todas as impurezas que a energia do mundo continha em si para moldar o núcleo falso, permitindo que apenas a mana mais pura e mais forte se tornasse parte de sua criação. Lith aceitou a dor com alegria, ainda não era nada comparado ao que o vazio lhe fizera nos anos seguintes à morte de seu irmão. O último passo foi o mais perigoso. Lith sabia que a magia da luz não era suficiente para permitir que um núcleo de protetor e o falso se fundissem. Assim como durante a forja, ele precisava de algo para conectar o feitiço ao item. Não sobrando nada, ele usou sua própria força vital como uma ferramenta para alcançar seu objetivo. Quando a energia de Lith reacendeu a centelha da alma de protetor, Lith pôde experimentar a vida dos Ko a partir do momento de seu nascimento. A alegria de conhecer sua primeira companheira e ter filhotes juntos, seguida pela dor de perdi-los devido a doenças, fome ou mão de caçadores. Lith podia sentir como o protetor estava feliz quando encontrou Célia. Quão forte era seu desejo por uma nova família. Essa felicidade era algo que Lith acreditava firmemente que nunca teria, então ele avançou. Ele consumia cada vez mais energia, apesar de todo o corpo gritar de dor, implorando para que ele parasse, e seu núcleo começou a rachar. Scarlett assistiu todo o processo com admiração. Parte dela esperava que ele tivesse sucesso. Outra parte dela esperava que ele falhasse, para se livrar do perigoso fator desconhecido que Lith representava. No entanto, todo o fato de Scarlett odiar a vontade do mundo porque, mais uma vez, estava ali parado, sem fazer nada. Passei pelo meu quinhão de tribulações e ainda tenho que entender por que elas são assim chamadas. Não é como se o mundo colocasse à prova ou algo assim, apenas observava enquanto o pior acontecia na sua vida. Ou você vive ou morre, isso nunca interfere, como se nossas vidas não passassem de um show de 2 bits. Ela pensou. Do trono na masmorra subterrânea, Ciri sentiu o segundo advento da tribulação. Essa anomalia de novo, ela pensou em voz alta. É melhor se eu for conferir, antes que os outros comecem a me incomodar com a falta de informação. Ela se levantou, aparecendo diante de Scarlett. Era fácil para um guardião ignorar o selo mágico dimensional dos Corpicore. O que isso significa, Lorde da Floresta? Ela perguntou. Scarlett instintivamente se ajoelhou, explicando a Tiris tudo o que havia acontecido naquela noite. Entendo.
outro híbrido da abominação, ao que parece. Mas este não é uma abominação falsa feita pelo homem, mas como um quebra-cabeça feito de peças diferentes. Ele já está na segunda tribulação, não me preocuparia se fosse você. Tyrese deu de ombros, preparando-se para sair. Espere, minha senhora. Como assim? Scarlett ficou chocada com sua indiferença. Ao contrário de Kala e Protetor, ela não tinha afeto por Lith, mas ele ainda era uma criança tentando salvar um amigo precioso. Depois de testemunhar tanta morte em uma única noite, ela não conseguia entender como o guardião poderia sair sem mover um dedo. Seria fácil para Tyrese salvar os dois. Você realmente não sabe? Tyrese virou-se, erguendo uma sobrancelha em descrença. Tribulações acontecem constantemente com bestas, humanos, plantas e mortos-vivos. Todos os dias. Elas acontecem sempre que Mogar, o mundo em que vivemos, pensa que alguém pode ser útil para seus propósitos. Durante toda a tribulação, Mogar avalia o valor do candidato por meio de suas ações. Porém, o sucesso ou o fracasso depende inteiramente do candidato. A primeira tribulação geralmente é sobre a habilidade em que o mundo está interessado. O segundo e geralmente o último, é sobre autocontrole. Que autocontrole? Scarlett ficou pasma. O garoto está se matando, queimando sua própria vida enquanto falamos. A tribulação já não deveria ter falhado. Você entendeu completamente a natureza das tribulações. Tyrese riu divertido. Um talento é inútil se alguém permitir que ele controle sua vida, como a maioria dos seres vivos. Meu talento é inspirar a mudança, mas ela pode ser facilmente subvertida para trazer o caos se eu nunca estiver contente com o status quo e não der o tempo para provar o seu valor. O talento de Leigain é conhecimento e preservação. No entanto, imagine como seria fácil para ele transformá-lo em ganância, acumulando tudo e todas as formas de vida para si mesmo, se tornando o detentor do mundo em seu bolso. Salah que incorpora o desejo de governar e liderar pelo exemplo, mas ela poderia facilmente se tornar uma tirana obcecada com a dominação do mundo. O autocontrole de que estou falando é a vontade de resistir aos impulsos que seu talento empurra e se opõe. Pegue o garoto, por exemplo. A julgar pelas duas primeiras tribulações, o mundo parece ter escolhido ele para matar muitas pessoas, mas está verificando se ele é apenas um monstro sem a alma ou se tem vontade de escolher o caminho difícil e conceder vida em seu lugar. Todos nós servimos a balança. Não haveria necessidade de um guardião da destruição, as raças já fazem um excelente trabalho por si mesmas. É por isso que você não precisa se preocupar. Se ele conseguir passar todas as tribulações, nós só teremos outro guardião. E se ele falhar? A exposição prolongada à vontade do mundo já o alterou tanto. Scarlett repreendeu, apontando para o corpo coberto de escamas de Lith. Você não tem medo do que ele poderia fazer se ele conseguir controlar esse tipo de poder? Não. Tyrese balançou a cabeça. Isso é apenas uma promessa de pagamento, apenas cosmética. Até onde eu sei, você passou por todas as suas tribulações. Você ficou mais forte. Não. Eu aprendi a mudar de forma, mas minha força é sempre a mesma, não importa a forma que eu assuma exatamente. Até que ele se torne um guardião. Tyrese riu da ideia. Ele continuará sendo o que é. Embora se ele falhar, ele morrerá. Tão simples quanto isso. Não há refazer as tribulações. O número de tribulações varia de pessoa para pessoa, mas a maioria falha na segunda. Mesmo que ele tenha sucesso, ele pode falhar no próximo, ou no seguinte. Tyrese desapareceu, deixando Scarlett mais nervosa do que nunca. Isso é ótimo. Agora eu não só tenho que me preocupar com Flagelo e Protetor, mas também comigo mesma. Nunca imaginei que tribulações fossem tão perigosas. Deuses, eu queria que Kala estivesse aqui. Ela saberia o que fazer. Ela diria para mover meu traseiro equipado com ferrão e ajudar a criança. Você sempre se queixa de um mundo ser indiferente, mas fica parado sem fazer nada. Qual é a diferença entre vocês dois? Uma Kala mancando apontou. Scarlett se encolheu com a visão, mas se recuperou rapidamente e seguiu as instruções.
Lit já havia consumido vários anos de sua vida útil para manter Protetor vivo e seu núcleo estava prestes a quebrar também. No entanto, ele conseguiu consertar o núcleo de Protetor o suficiente para permitir que Scarlet terminasse o trabalho. Ela salvou as duas vidas de uma só vez, antes de questionar os Wraith. Como você sobreviveu a essa explosão? Primeiro, como você deve saber, ninguém pode ser prejudicado por sua própria mana. Portanto, o único dano que tomei foi sobrecarregar meu núcleo de mana. Era um risco calculado. Minhas chances de sobrevivência eram muito boas, pois minha natureza morta-viva realmente difícil de me matar com meios convencionais e não convencionais. Ao contrário de você, eu nunca confiei nas palavras dos homens ou subestimei a loucura de um colega necromante. Eu tinha um plano de contingência caso estivesse encurralado e outro na eventualidade de minha morte. Kala estava se referindo à promessa de Lit. Você não quer dizer sua natureza parcial de mortos-vivos. Scarlet corrigiu a amiga. Eu já mencionei que todos os necromantes são um pouco loucos. Kala usou o revigoramento para promover seu processo de cura, revelando ao escorpiano chocado que seu corpo mantinha um núcleo de mana e um núcleo de sangue. Capítulo 222, Depois da Tempestade 1. Eu não entendo. O que é isso? Como você conseguiu sobreviver à explosão? Scarlet estava feliz em ver Kala viva, mesmo que estivesse gravemente ferida. A maior parte da sombra que geralmente cobria seu esqueleto enorme se foi, deixando completamente exposto. Apenas uma névoa fraca cobria a zona onde seus órgãos internos deveriam estar. Uma das patas da frente estava faltando e a luz vermelha que normalmente queimava dentro dos olhos estava quase desaparecida. Quando começou a piscar, Kala caiu no chão. Sobreviver é uma palavra forte. Digamos que não estou completamente morta. Quanto às suas perguntas, é um pouco complicado de explicar. Depois da minha evolução, fui evitado por humanos e animais mágicos. Eles não enxergam além da minha aparência física, é por isso que comecei a passar tanto tempo com as várias tribos de mortos-vivos mais elevados. Senti que não pertencia mais à floresta, então estava procurando uma nova família porque você não me contou isso antes. Eu teria ensinado uma lição a eles. Scarlet rugiu em indignação. Para quê? Kala zombou. Nada teria mudado. Eles se comportariam na sua frente e continuariam me ostracizando assim que você desse as costas. Não preciso da pena nem da proteção de ninguém. Sua voz era fraca, mas cheia de determinação. No entanto, mortos-vivos maiores sempre me trataram com respeito. Depois de adotar minha filha, eu estava seriamente pensando em me transformar em um verdadeiro morto-vivo em vez de ficar preso nessa forma meio assada. Então, comecei a pesquisar os núcleos sanguíneos, experimentando a mim mesma para ver como eles interagem com um corpo vivo com um núcleo de mana intacto. Na pior das hipóteses, eu me tornaria um verdadeiro morto-vivo. Nada teria mudado para mim. Eu ainda seria um desperto e a Nuke me seguiria, mesmo que tivesse 3 cabeças. O resultado real foi bastante abaixo do esperado. O segundo núcleo não faz nada, exceto tirar energia suficiente de mim para se sustentar. Como ele não parecia ter efeitos colaterais, eu o mantive como objeto de estudo para minhas pesquisas sobre como curar Mina. Dói-me admitir que espero que a mesma cura também me ajude. É sempre tão frustrante sozinho. Kala parou, a sombra dentro de seu corpo continuava ficando mais fina. É apenas graças aos meus experimentos que, quando lembrei da magia das trevas que animava meus mortos-vivos, fui capaz de evitar a sobrecarga, dividindo a energia entre os 2 núcleos. Dessa forma, mesmo que um se estragasse, o outro continuaria. O problema é que agora que eles têm quase a mesma força, não sei qual prevalecerá. Como preciso ajudá-la? Scarlet perguntou, desejando poder fazer a mesma coisa que Lita havia feito por Protetor. Não muito. Apenas espere que eu volte e seja minha amiga, não importa qual seja o resultado. Além disso, eu agradeceria muito se você me ajudasse a encontrar um lugar seguro para eu e Mina vivermos. Sua floresta não serve para nada para nós. Kala finalmente sucumbiu à exaustão, a luz em seus olhos se apagou completamente.
Se não fosse por alguns fragmentos de escuridão que ainda pairavam sobre ela, teria sido impossível distingui-la de uma carcaça antiga. Scarlett sentiu uma dor profunda dentro dela. Ao optar por ajudar os humanos, ela colocou em risco a vida de seus subordinados, causando a morte de muitos deles. Mhooq havia morrido lutando contra os Valas, deixando-a sem um segundo no comando, e muitos outros foram gravemente feridos ou mutilados. Enquanto eles estivessem vivos, ela poderia curá-los, mas levaria muito tempo para a floresta se recuperar de seus ferimentos. Em apenas 2 dias, as proezas de combate de seu território haviam sido reduzidas pela metade. Sua querida amiga Kala estava à beira da morte, Protetor quase morrera, e ela não pôde deixar de considerar sua culpa. Sua arrogância a cegou. Ela estava tão confiante em sua força que quase perdeu tudo que tinha. Agora entendo por que os membros do conselho são tão desapegados. Quanto mais você vive, mais doloroso é quando você perde alguém. Conheço Mhooq e Kala desde que eram apenas filhotes, e eu criei os dois como se fossem meus. Agora Mhooq está morto. Kala sobreviverá ou se transformará em um verdadeiro morto-vivo. De qualquer forma, ela deixará a floresta para sempre. Fiquei tão obcecada com a ameaça da abominação, seguindo meu plano mestre e sempre pensando em um cenário geral, que eu desconsiderei os detalhes. Esses pequenos detalhes preciosos que tornam minha vida digna de ser vivida. Negligenciei a vida de meus súditos e a felicidade deles. Talvez eu tenha ficado velha demais para ser um lorde da floresta. Talvez Legain esteja certo, devo deixar minha vida relevado para alguém melhor do que eu e se esforçar para se tornar um guardião. Pela Grande Mãe, nunca pensei que o dia em que eu me cansaria de viver pudesse chegar. Scarlett estava perdida em pensamentos quando ouvi um movimento da direita. Protetor estava se levantando e, pela primeira vez desde que se conheceram, ele parecia estar louco de raiva. Não se preocupe, Protetor. Seu amigo está bem, eu me assegurei disso. Scarlett tentou acalmá-lo. Tudo bem? Como você ousa chamar perder décadas da vida dele? Por que diabos você não o deteve? Ele apontou o focinho para o corpo murcho de Lith. Ele havia perdido tanto do seu peso corporal antes de perder a consciência que ficou irreconhecível. Protetor ainda era tão fraco quanto um bebê, sua vida pendurada por um fio, enquanto seu núcleo nunca poderia se recuperar completamente dos danos que sofrera. No entanto, sua raiva era mais forte do que tudo isso. Você queria que ele morresse, sua idiota doida. Você achou que eu fiquei surdo? Ouvi toda a sua conversa com aquele traseiro pomposo, quem quer que ela fosse. Você pode me esquecer de ajudá-lo novamente no futuro. Se você não quer me fazer um inimigo, é melhor você fazer o que eu digo. Scarlett assentiu. Sua culpa a impedia de tentar defender suas ações tolas. Assim que Lita acordar, você dirá a ele que estou morto. O que? Scarlett não viu isso chegando. O que ele fez foi estúpido, imprudente e imaturo. Ele pode agir de maneira sábia e poderosa, mas suas ações anteriores foram as de uma criança fazendo birra ao compartilhar suas forças vital. Protetor pôde ver a vida de Lith exatamente como Lith tinha visto o dele. Ele ainda não podia acreditar que seu amigo era realmente mais velho que ele e um alienígena de um mundo abandonado pelos deuses naquele momento. No entanto, a revelação não mudou os sentimentos que Protetor nutria em relação a Lith. Muito pelo contrário, isso os tornou ainda mais profundos. Ele passou por muita dor, talvez demais, mas isso não é justificativa suficiente para pôr um fim à sua própria vida, numa tentativa louca de me salvar. Se Lith souber da minha sobrevivência, ele não hesitará em repetir o mesmo erro. Eu teria morrido, deixando minha companheira sozinha, mas e daí? Ele não parou por um segundo para pensar no que estava jogando fora. Tudo que importava era manter a vida e a morte em suas próprias mãos, como se tudo fosse um jogo e ele se recusasse a aceitar a derrota. Sua obsessão pelo controle mais cedo ou mais tarde o matará. Ele precisa experimentar a dor da perda novamente para apreciar o que tem. A família dele, os amigos, a pequena mulher e você, Solos. Protetor disse ao anel no dedo de Lith, deixando Solos chocada. Solos.
Scarlet perguntou. A fêmea que habita o anel. Esse é o nome dela. Scarlet ponderou por um tempo. O nome não tocou nenhum sinal. Ela não tinha ideia de que era algo que Lita havia inventado anos atrás, então todo o seu conhecimento era inútil para resolver o mistério por trás de sua existência. Você também deve manter minha sobrevivência em segredo, caso contrário ele nunca mudará. Até agora, ele viveu afastando todo mundo, nunca deixando as pessoas se aproximarem dele e inventando uma desculpa atrás da outra para justificar suas ações. Ele perdeu anos antes de apreciar até sua própria família. Se ele continuar agindo assim, ele entenderá o quanto ele se importa com os que estão ao seu redor somente depois de perdê-los para sempre e depois se transformará em outro Balcor. É isso que você quer para ele, Solos. Uma vida de isolamento auto-infligido, seguida de matar pessoas sem se importar com as consequências. Mesmo que Scarlet tivesse permitido que ela respondesse através de um link mental, Solos não sabia o que dizer. Antes, ela tentara impedir Lit, mas estava exausta demais para atravessar a barreira que a vontade do mundo colocara para impedir que ela interferisse. Por favor, Solos, me escute, o protetor continuou. Essa é a única maneira de ajudá-lo. Ao contar a ele sobre seu sucesso, você permitiria a obsessão dele. Seria apenas uma questão de tempo até que ele faça novamente. Ele sofrerá pela minha perda, sim, mas deveria agir como um alerta. Ele precisa parar de ceder à sua obsessão. Existimos para transmitir nossas esperanças e sonhos para o futuro através de nossas ações. Nossas vidas são como rios que se cruzam, às vezes brevemente, às vezes por muito tempo, criando um vínculo. Esses laços são o que nos permite deixar uma parte de nós mesmos para trás. Nosso legado não se limita aos nossos filhos. Todas as pessoas que conhecemos nos mudam, assim como as mudamos. Sei que ele sofrerá pela minha perda, mas não é o fim do mundo. Ou ele aprende a se abrir para os outros, em vez de se prender a planos e preparativos para o que pode ou não acontecer, ou acabará cortando seus laços com todos para evitar se machucar. O que quer que ele decida, pelo menos ele encontrará seu caminho na vida. O que vamos oferecer a ele é uma chance de entender que todos os dias são preciosos e não devem ser desperdiçados em vingança e recriminação. Solos não disse uma palavra, chorando o tempo todo. Solos, estas são minhas últimas palavras, então, por favor, encontre uma maneira de passá-las para Lit. O ódio é uma faca de dois gumes. Pode lhe dar forças para enfrentar seus inimigos e proteger aqueles que você ama. No entanto, se essa for sua razão para viver em vez de apenas uma ferramenta para a sobrevivência, ele se tornará um veneno que o consumirá. Mesmo se nos conhecemos no final da minha vida, nem somos da mesma raça, saiba disso. Sempre o amei como filho e sempre o amarei. Solos ainda estava hesitante. Mentir para Lita era algo que ela nunca tinha pensado antes. Ela nem sabia se era capaz de fazê-lo. Quantas pessoas ele já chamou de amigo? A voz do protetor ressoou em sua mente. Só você e eu, ela respondeu. Então você sabe que estou certo. Scarlet, envie-me de volta para Lutia. Vou me mudar com minha companheira para não deixá-lo descobrir a verdade. Scarlet dissipou o selo dimensional, enviando Lita ao hospital de campo através de um portal antes de abrir outro para protetor. Ela decidiu que, se conseguisse sobreviver à terceira e última noite, assim que sua floresta fosse restaurada, caçaria Balcor como um monstro que ele era. Assim como Balcor havia previsto, o aniversário do dia em que sua família morreu foi o pior dia em que todos nas 4 academias restantes já viveram. Os professores passaram a manhã tratando os feridos, contando os mortos e notificando as famílias das vítimas. Após os eventos da noite passada, os sobreviventes se sentiram desesperados. Vários professores, incluindo Trask, morreram. Outros, como Nalear, ficaram tão gravemente feridos que não puderam participar da posição final. A Academia Grifon Branco sofreu o menor número de baixas durante o primeiro dia, mas agora seus ocupantes pareciam ter conseguido a ponta curta do bastão. Sua academia foi a única a ter perdido todos os seus monstros evoluídos, exceto o Senhor da Floresta.
Sem Kala, não haveria dispositivos de proteção para enfraquecer o inimigo ou seu exército de mortos-vivos para suportar o impacto do dano. Sem protector correndo como um raio no campo de batalha, qualquer atraso no envio de reforços poderia ser letal. Lit, Gloria e Irial foram hospitalizados e mantidos afastados da batalha. Gloria acordou por volta do meio-dia. Além da exaustão incapacitante, ela se sentia bem. Ela não tinha ideia do que tinha acontecido depois de ter sido atingida pelo raio. Quando ela viu Lit deitado em uma cama perto dela, seu coração pulou uma batida. Ele estava mortalmente pálido e parecia um homem de 60 anos, seus cabelos estavam completamente grisalhos e alguns pontos da cabeça estavam carecas. Com a pele esticada sobre os ossos, ele parecia esquelético. Todo o seu corpo ardia de febre, encharcando a cama de suor. Continua no próximo vídeo.